Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina e neste vídeo eu vou apresentar as correções do volume 7 do PET para o conteúdo de Biologia para os alunos do segundo ano do ensino médio. Vamos lá então. Na primeira semana da apostila, o tema são os hormônios vegetais e suas funções. Primeira questão. Nas questões a seguir, escreva no espaço apropriado a soma dos itens corretos. A fisiologia vegetal compreende as diferentes funções exercidas pelos tecidos e órgãos das plantas. Em relação à fisiologia, é correto afirmar que a absorção de água e sais minerais do solo se efetua por meio de pelos absorventes da raiz. Verdadeiro. Os pelos absorventes estão localizados aqui na zona pelífera da raiz, e eles têm esse papel de absorver água e sais minerais do solo para depois ser transportado ao longo da planta. Segunda questão, os estômatos, através do seu mecanismo de abertura e fechamento, têm papel importante no transporte da seiva bruta. Errado, né? Os estômatos são essas estruturas localizadas principalmente na parte inferior das plantas, que a partir do mecanismo de abertura e fechamento são responsáveis pelo controle das trocas gasosas e da transpiração. Então essa deveria ser a alternativa correta, né? Os estômatos aqui, ampliado para vocês, é um estômato aberto e um estômato fechado. Ele é composto aqui por duas células guardas. No momento que as folhas se incham de água, que as células das folhas são carregadas de água, as células guardas vão se esticar, causando a abertura do estômato, e essa abertura a gente chama de ostíolo. A partir do momento que os estômatos se abrem, a planta perde água, ela vai transpirar, ela vai perder água, vai absorver CO2 do meio ambiente e vai liberar oxigênio para o meio. A partir do momento que ela vai perdendo água, as células guardas vão ficando flácidas, vão perder, né? A absorção de água vai estar bem baixa e os estômatos vão se fechar. Assim, a planta faz o controle, né, de trocas gasosas e de transpiração. E a seiva bruta, que é citada na questão, ela é transportada pelo xilema, que é um tecido localizado ao longo da planta, composto por vasos lenhosos, que faz o transporte da seiva bruta, que são o transporte dos sais minerais ao longo de toda a planta. Próxima questão. Gás carbônico, água, energia luminosa e clorofila são imprescindíveis para que haja fotossíntese. Verdadeiro. A fotossíntese é a transformação de energia luminosa em energia química. Nada mais é a fonte de alimento para a planta, né? A forma com que a gente absorve o carboidrato a partir de alimentos, a planta absorve o carboidrato para ela a partir da fotossíntese. Então ela precisa de luz, de clorofila, que vem dos cloroplastos, que dá a cor verde para as plantas, oxigênio, gás carbônico e água. Que a água é importante para todos os processos metabólicos. Então sim, são os 4 componentes, né, imprescindíveis para a fotossíntese. Próxima questão. As auxinas, que são fito-hormônios, têm papel importante no mecanismo de crescimento dos vegetais. Verdadeiro, como a própria apostila fala, as auxinas são hormônios responsáveis pela divisão celular, levando ao crescimento dos vegetais. A próxima questão. O gás etileno tem papel importante no processo de amadurecimento dos frutos. Verdadeiro, né? O gás etileno, um hormônio, tem o principal papel dele é amadurecer os frutos. A próxima questão. A germinação das sementes depende de vários fatores externos, como umidade, temperatura e oxigênio. Verdadeiro, né? As sementes precisam de umidade, de água. A água é importante para todos os processos metabólicos, de oxigênio e temperatura ideal, né, para ocorrer a germinação. Então a soma dessa questão é 61. Questão 2, uma questão da Unesp. Considere uma plântula sendo iluminada lateralmente, como indica a figura a seguir, desde o ápice da folha até a extremidade da raiz. Então ali uma planta sendo toda iluminada. Letra A, responda. Para que lado se inclinaram o caule e a raiz durante o crescimento dessa plântula? Por quê? Bom, aqui um desenho mostrando para que lado está se inclinando o caule e a raiz. Então o caule ele se inclina em direção à luz e a raiz em direção contrária à luz. Por quê? A auxina, que é o hormônio que leva ao crescimento, né, dos vegetais, está localizado ao longo do comprimento da planta. Quando a luz está numa direção da planta, esse hormônio ele vai caminhar para o sentido contrário da luz da planta. Então vamos supor que ele estava localizado em toda a planta, ele vai andar e vai se localizar apenas desse lado, né, o lado contrário da luz.
E essa grande absorção para esse lado da planta vai levar o crescimento para o lado contrário, que é o lado em direção à luz. Em compensação, essa alta taxa de auxina que leva o crescimento, né, do caule em direção à luz vai causar o crescimento oposto da raiz, né? Essa alta concentração de auxina vai levar à diminuição do crescimento da raiz e ela vai tender a crescer para o sentido contrário da luz. Então, respondendo a letra A, o caule se inclinará em direção à luz e a raiz se inclinará em direção contrária à luz. A letra B, porque o hormônio auxina, produzida no caule, se difunde para o lado contrário da luz, estimulando o crescimento do caule pelo aumento da sua concentração, fazendo a planta dobrar no lado oposto. A gente chama de fototropismo positivo, enquanto que na raiz a maior concentração deste hormônio inibirá o crescimento da raiz, que é o fototropismo negativo. Em questão 3, impedindo-se a polinização das flores de um pé de melancia e aplicando-se sobre os estigmas do gineceu pasta de lanolina contendo auxina e giberelina, espera-se obter nesta planta. Aí ele dá as alternativas, né? Frutos maiores, de tamanho normal, pequeno, com semente, sem semente. Bom, ali ele impediu, né, a polinização desses frutos. Dessas flores, desculpa. Então ele impediu a polinização das flores. Então não houve fecundação. Porém, os frutos vão desenvolver de tamanho normal, porque ele colocou auxina e giberelina, que elas vão levar à formação desse fruto, esses dois hormônios. Porém, sem fecundação, não se tem semente, porque é a partir da fecundação dos embriões que vai gerar as sementes. Então, a resposta é a letra C, frutos de tamanho normal, porém sem sementes. Isso é o que a gente chama de fruto paternocárpico, né? Fruto sem semente. Vocês já devem ter visto, quando vai no varejão, no supermercado, comprar alguns frutos lá, uva sem semente, melancia sem semente, tem até mamão sem semente. São alguns frutos que passam por esse processo, pelos agricultores, para retirar a semente deles. Questão 4. O etileno é um hormônio vegetal gasoso e incolor, produzido nas folhas, nos tecidos em fase de envelhecimento e nos frutos, onde determina o seu amadurecimento e sua queda. Que relação pode ser feita entre a ação do etileno e o hábito bastante comum de se embrulhar em jornal os frutos verdes retirados precocemente para que amadureçam mais rapidamente? Então, como esse gás ele tem esse papel de amadurecer os frutos, você isolando os frutos num local fechado, esse hormônio ele vai se concentrar, né, nesse ambiente, levando ao amadurecimento mais rápido, né? A maior concentração desse hormônio vai fazer o amadurecimento mais rápido dos frutos. Então, o etileno é um hormônio gasoso, assim ele é eliminado pelos frutos facilmente para o ambiente. Ao embrulhar os frutos, ocorre o acúmulo desse hormônio em um ambiente fechado, acelerando o amadurecimento dos frutos. Questão 5. Os tropismos observados em plantas superiores são crescimentos induzidos por hormônios vegetais e direcionados por influências do ambiente. A curvatura do caule em direção à luz e da raiz em direção ao solo são exemplos típicos de fototropismo e de autotropismos positivos, respectivamente. Tais movimentos ocorrem em decorrência da concentração diferencial de fito-hormônios, como a auxina, né, que a gente já viu, nas diferentes estruturas da planta. Altas taxas deste fito-hormônio, por exemplo, vão induzir o crescimento celular, o qual vai provocar a curvatura do caule em direção à luz. Bom, a gente já viu sobre isso, então a letra B é a resposta correta. Auxina, induzem e provoca. Sexta questão. Um lote de plântulas de feijão foi mantido em água destilada, lote A, e um outro em solução contendo giberelina, lote B. Após 10 dias, os dois lotes apresentavam a mesma massa seca, mas as plântulas do lote B tinham um comprimento 2 vezes maior que as do lote A. A partir dessas informações, responda: qual o efeito da giberelina? Bom, a giberelina, ela atuou ali, levando ao crescimento, né, das plântulas do lote B, que foi colocado esse hormônio na solução. Então, a resposta A giberelina estimula a divisão e a distensão celular das plântulas do lote B, promovendo um alongamento no caule. A alternativa B, você esperaria encontrar diferença entre os dois lotes quanto à massa fresca, por quê?
Bom, na questão ele disse que não encontrou diferença na massa seca entre os dois lotes. Porque a massa seca é quando eles pegam as plântulas, colocam numa estufa, em uma determinada temperatura alta, e faz o secamento dessas plântulas, então elas perdem água. Por isso provavelmente eles não encontraram, né, diferença na massa seca. Porém, na massa fresca, que é as plântulas sem passar por esse processo, a gente espera sim que haja diferença, porque as plântulas do lote B possuem comprimento maior que as plântulas do lote A. Então, espera-se uma massa fresca maior no lote B. Sétima questão. Frutas bem maduras e podres liberam um gás conhecido por, etileno, né? O gás que a gente já viu, tem esse processo de amadurecer os frutos e também a grande concentração dele vai apodrecer. Oitava. Ao preparar uma cerca viva, o jardineiro tem o cuidado de fazer podas periódicas. Assim que as pontas dos galhos atingem determinada altura, ao fim de algum tempo, resulta uma cerca densa através do surgimento de novos galhos. Verifique as afirmativas a seguir para explicar cientificamente o procedimento do jardineiro. Primeiro, as podas periódicas possibilitam um suprimento extra de nutrientes que estimula a produção de novos galhos. Bom, não está relacionado com nutrientes. Segundo, nas pontas dos galhos são fabricadas auxinas que em altas concentrações estimulam o surgimento de novos galhos. Verdadeiro. Quando o agricultor ele poda, né, o galho superior, o topo, né, da planta, ali vai ocorrer uma grande concentração de auxina que vai levar à formação de novos brotos. Então a resposta correta é a B, a alternativa B está correta. Então 9. Considere as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. O ácido indulilacético nem sempre estimula o crescimento vegetal, podendo também inibi-lo, dependendo de sua concentração e do órgão onde atua. Sim, esse hormônio tem relação, sim, com inibição de crescimento vegetal, assim como ele pode estimular, dependendo, ele pode se inibir. Segundo, a citocinina é um nome geralmente dado a certas substâncias naturais ou sintéticas que nos vegetais estimulam divisões celulares. Verdade, né? Esse é um hormônio que estimula, sim, as divisões celulares, na verdade é uma molécula que tem essa função de aumentar as divisões celulares das plantas. Terceiro, os efeitos mais marcantes da ação do etileno nos vegetais referem-se à quebra de dormência de sementes e à formação de frutos partenocarpos. Errado. Quem faz esse processo é a giberelina e não o etileno. Então, a resposta correta é a letra D. 1 e 2 estão corretas. 10ª questão. Os hormônios vegetais controlam o crescimento das plantas, além de promover a divisão, o alongamento, a diferenciação das células e o amadurecimento dos frutos. Assinale a alternativa que relaciona o hormônio à sua respectiva função. A. Ácido abscítico estimula a divisão celular e o desenvolvimento de gemas laterais. Errado, né? Quem faz essa função é a auxina. B. A auxina estimula o crescimento das folhas, a floração das plantas em geral. Bom, não, a auxina não tem relação com floração, né? Geração de flores, não. Letra C. Etileno está ligado à queda de folhas, abscisão e ao amadurecimento dos frutos. Verdadeiro, o etileno está ligado ao amadurecimento e também à queda de folhas. Quando a planta precisa perder folhas, a concentração desse hormônio aumenta, levando à queda das folhas. Então, a letra C é a alternativa correta. 11ª questão, 11ª questão, na tira abaixo é mostrado um fenômeno que ocorre de forma acentuada em climas de região temperada. Então, ali a gente tem uma figurinha, né, uma chart da turma da Mônica, onde a árvore, né, está perdendo folhas, né, e aí ela pergunta pro Bidu, e aí, Bidu, gostou do meu striptease? Dando continuidade na questão, no outono constata-se uma diminuição nas folhas de determinadas plantas, causando a produção de uma substância gasosa denominada, o que leva ao fenômeno mostrado. Então, os dois hormônios que preenchem essas lacunas é o hormônio da auxina, que quando a árvore quer perder folhas, ela vai diminuir a produção de auxina nas folhas e, consequentemente, vai causar uma produção do etileno para levar ao caimento dessas folhas. Então, a letra E é a alternativa correta.
Bom, então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as sugestões de vocês. Qualquer dúvida, podem enviar no nosso e-mail, ensinobioonline@gmail.com. Eu e a professora Paloma vamos auxiliar vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho para vocês receberem toda semana notificações das correções das apostilas, certo? Então, até mais!